Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o meu convite é para a gente discutir sobre um tema, né? Aliás, sobre vários temas, todos falando sobre conhecimento. Antes, o meu convite é para que você assista um trechinho desse filme que eu gosto muito. Vamos ver se vocês gostam também? Confiram aí um trecho. Sozinha, foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Oxe, como é que você sabe? Jesus? Pretinho, aquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chicó? No céu. Diz que lá a Romaria é 1000 vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus sentado num trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Bom, pessoal, nesse trecho tem dois personagens, né? O Chicó e o João Grilo. E o Chicó conta uma história de uma experiência que ele viveu. E o João Grilo pergunta, mas como que isso pode ter acontecido? E o Chicó responde, não sei, só sei que foi assim. Vocês também conhecem pessoas, né, que quando a gente vai interpelar elas ou pesquisar elas, elas não sabem responder da onde que veio aquilo? Nossa aula de hoje tem um pouquinho a ver com isso. Da onde vem o conhecimento? Quais são as formas desse conhecimento? Será que só tem uma forma de se conhecer o mundo, de experimentar as coisas do mundo, de interpretar, de explicar as coisas do mundo? Bom, aí o próprio título da nossa aula de hoje já vai responder essa pergunta, se existe só uma forma. Não existe, existem mais de uma forma. Então, ó, vamos conversar sobre as formas do conhecimento, ok? Existem várias formas que o ser humano tem para se relacionar com o meio em que ele vive, né, no mundo, na vida. E essas formas de obter conhecimento dessas diversas coisas que acontecem, desses fenômenos, dessa vida, desse mundo, de ler o mundo, de ler as coisas que acontecem, delas, das várias formas, a gente precisa conhecer pelo menos 4, tá, que eu separei para hoje. E depois, no final da aula, a gente vai tentar estabelecer algumas relações, vai tentar fazer comparações e relações entre elas, ok? Primeira forma, conhecimento científico. Até porque sociologia, ciências ao nome, ciências sociais, está no conhecimento científico. A maior parte do conhecimento fornecido na escola, a maior parte, é científico, é acadêmico, né? 2, conhecimento filosófico. 3, agora começa a ter vários nomes. Conhecimento religioso, que também pode ser conhecido ou chamado de conhecimento teológico, mitológico, esotérico, de crenças, enfim, vários nomes para mais ou menos a mesma coisa. E o 4 também tem vários nomes. Senso comum, que a gente fala muito, né? Empírico, espontâneo, vulgar, popular. Quando aparecer esses outros nomes, geralmente eles vão estar se referenciando à mesma coisa, tá? O senso comum. Então eu vou chamar de científico, filosófico, religioso e senso comum, mas vocês já sabem que pode ter outros nomes. Eu criei uma tabelinha porque eu gosto muito de comparar coisas, ler coisas em tabela, acho que fica bem mais fácil. Na tabela aqui da esquerda, né, em laranja vem o científico, no laranja um pouquinho mais escuro o filosófico, em azulzinho o religioso e em roxo o senso comum. Vem com características deles e a gente vai então ler e tentar interpretar algumas coisas, né? Bom, vamos lá, sem enrolação. Conhecimento científico é a forma na qual os fatos são estudados. As afirmações da ciência são estudadas através de métodos, são comprovados, são verificados esses métodos. Então, na ciência não cabe o achismo. Eu acho que é assim. Eu penso, ou na minha opinião, tal coisa é desse jeito. Na ciência não tem achismo. Na ciência tem afirmação comprovada e verificada através de métodos. Metodologia é uma palavra que aparece bastante nos nossos estudos, né? Metodologia. Tem a ver com método. E o que é um método? Maneira de se chegar a algum lugar.
de se alcançar alguma coisa. O que a gente está falando aqui que vai alcançar? O conhecimento, a afirmação, né? Essas afirmações, essas informações, elas são baseadas em métodos. Com quais exemplos de métodos? Experimentação, fazer experiências, né? A química, por exemplo, é uma ciência que faz experiências, mistura lá várias substâncias, vários elementos e tal. Reprodução de fenômenos, fazer várias vezes aquele mesmo fenômeno. A física usa muito isso, as ciências da natureza, biologia, enfim. Cálculos e lógica matemática. As ciências exatas usam muito, né? 2 mais 2 é 4, e 4 menos 4 é 0, ou seja, é nada. Essa lógica matemática, ela é universal. Tanto aqui no Brasil agora, como se alguém fizer essa conta usando esse método de cálculo na Austrália, na Índia, no Alasca, vai chegar no mesmo resultado. E isso é uma característica da ciência. Usando os mesmos métodos, será que eu vou chegar no mesmo resultado? Sim, isso é ciência. E se não chegar? Aí já já a gente conversa. Observação e análise. Pensa bem, na sociologia, nas ciências humanas em geral, dá para fazer cálculos? Dá para reproduzir fenômenos? Ah, vamos fazer de novo, vamos reproduzir o nazismo para testar se ele podia ser de outra forma. Gente, não dá. Como que a gente faz, então? Qual método a gente usa? A observação, a análise comparativa, a exploração bibliográfica, ou seja, vários outros métodos aí, né? A observação em campo, que a gente chama de etnografia, conviver com aquelas pessoas, descrever aquilo, tá? E o que é principal aí é o pensamento crítico. A gente nunca se contenta com uma explicação sem antes questionar o porquê. E se fosse diferente? Quais as causas? Quais as consequências? Então, esse pensamento crítico na ciência é muito importante. Essas afirmações, essas informações podem ser chamadas de teorias. E essas teorias, né, essas afirmações na ciência, será que elas são imutáveis? Ou seja, elas nunca mudam? Elas não podem ser questionadas? Não, o contrário. Elas mudam e elas devem ser questionadas porque elas devem ser verificadas e devem ser comprovadas por mais de uma pessoa. Uma junta da área daquele conhecimento, né? A comunidade científica que a gente fala vai testar se aquela afirmação de determinado cientista é verdadeira ou não, tá? E quando a gente testa e não chega no mesmo resultado, aí aquela afirmação científica ela perde validade, em parte ou total. Em parte, a gente fala que ela vai ser reformada, aquele conhecimento. E no total, a gente fala que vai ser refutada. E a gente sabe que muitas teorias científicas já foram refutadas. Por exemplo, na geografia, nas ciências naturais. Sabia-se até então, lá na antiguidade, imaginava-se que a Terra estava posta e todos os planetas, o Sol e a Lua, giravam em torno da Terra. Então, a Terra era o centro do nosso sistema solar. É chamado de geocentrismo, Terra no centro. Depois, Nicolau Copérnico, um cientista, através da observação e de outros métodos, ele descobriu que não, opa, peraí, essa explicação não está correta. Eu fui procurar ver melhor e eu descobri que, na verdade, é o Sol que está no centro. Heliocentrismo. Hélio é Sol, centrismo, centro. O Sol está no centro e os planetas giram em torno do Sol. E aí foi um rebuliço na história, né? na época, e na própria ciência. Ou seja, uma informação de que a Terra estava no centro foi totalmente refutada, foi alterada, e hoje o conhecimento científico nos mostra que não, o Sol está no centro, a Terra orbita por ele. Né? E nas ciências sociais? Também teve teorias refutadas? Teve, muitas. Existia na antropologia, quando ela surgiu, um pensamento do racismo. A própria ciência defendia o racismo, vocês acreditam? Pois é. E essas teorias foram refutadas. Hoje em dia a gente tem outros conhecimentos e a gente sabe que, sabe não, né? A antropologia, ciências humanas, sociais, condenam qualquer forma de racismo e hierarquização entre culturas e pessoas. Tal cultura é melhor que essa, tal pessoa é melhor que essa. Isso não existe mais. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? A ciência é constantemente verificada e se aquilo não está de acordo, eles mudam. Tá? Muda-se aquela afirmação. Tá? E isso é uma característica legal da ciência. Né? Quando a gente acha um erro, a gente vai lá e muda. Segunda forma, filosófico, conhecimento filosófico, tem a ver com filosofia. E aí a gente já começa a entender
Ah, então filosofia não está dentro do conhecimento científico? Ela não é ciência? Não, a filosofia não é ciência. Ela é uma outra maneira de interpretar o mundo, de produzir conhecimento, ok? Olha aí uma diferença da ciência, sociologia para a filosofia, né? Cada uma está num campo, de uma área do conhecimento aí. Elas têm coisas parecidas, a ciência com a filosofia tem. Vamos ver aqui. Primeiro, ela não é baseada em métodos verificáveis, ela é baseada em reflexões e especulações da própria filosofia. Aqui sim cabe o eu acho, eu penso. Refletindo em tal coisa, eu cheguei à conclusão que aqui sim cabe opiniões, reflexões, ok? Mas essas opiniões e reflexões, elas também passam por alguns métodos. Como assim? Questionamentos, tudo querer saber o porquê, para quê, como, onde, como, quando. A busca da verdade, ou seja, não contentar porque alguém te falou, você acredita. Tem aquela frase na filosofia, sapere aude. Tenha coragem de buscar o conhecimento de você mesmo. Não acredite em tudo que te fale, busque se aquilo é verdade mesmo. A lógica, a indução, a dedução, o pensamento crítico. Notem que aqui, ó, pensamento crítico aparece tanto na ciência, no conhecimento científico, como no conhecimento filosófico, que é isso que aproxima essas duas coisas. Inclusive, dizem que a filosofia é a mãe das ciências. Ela não é uma ciência, mas ela é a mãe de todas as ciências, justamente por essa busca da verdade, do pensamento crítico, do questionamento, tá? Bom, o objeto do conhecimento na filosofia ele é indefinido no sentido de ser muito amplo. Tudo pode ser questionado e tudo deve ser questionado. Existe uma frase chave na filosofia que diz assim: não é necessário aprender filosofia, é necessário aprender a filosofar. Porque filosofar é um processo, é um questionamento. E na vida nós devemos fazer isso tudo, das coisas mais simples às mais complexas. Então tudo é filosofável, tudo é questionável. E por ser um objeto tão amplo, ele abarca inclusive coisas abstratas e imateriais. Por exemplo, o que é saudade? O que é amor? Deus existe? O que é a liberdade? O que é a ética? Tem como fazer um cálculo matemático para descobrir se tal coisa é ética? Tem como reproduzir ou experimentar alguma coisa para descobrir se aquilo é liberdade ou não? Não. Então, os métodos científicos não cabem dentro da ciência, justamente porque o objeto de conhecimento da filosofia, desculpa, é outro, né? É amplo. Vamos para o terceiro. Conhecimento religioso. Olha a palavra lembrando religião aqui. O conhecimento religioso ele não é baseado em método, ele não é baseado em filosofia, nessa busca da verdade, do questionamento. Por quê? Ele é baseado em dogmas. E o dogma é uma coisa que não se questiona, ou você acredita ou não acredita. Então, dogmatismo, essa palavra aí, vem da palavra dogma. Tem a ver com também com a experiência transcendental e espiritual, tá? Fora desse plano material físico aqui, experiências das pessoas, experiências espirituais, tem a ver com outras formas de religião, esoterismo, etc. Tá? Da onde vem o conhecimento? De livros e textos sagrados dos mais variáveis. Cuidado, porque a Bíblia não é o único texto sagrado que existe. A Bíblia é o texto sagrado e mais importante para o cristianismo. Se a gente for pensar no judaísmo, tem a Torá. Se a gente for pensar no hinduísmo, eles têm textos sagrados para eles, específicos. No budismo, no espiritismo, os livros e ensinamentos do Allan Kardec ou de outras correntes aí do espiritismo, enfim. Tá? A Bíblia não é o livro sagrado que vale para todas as religiões, não. Então a gente não pode usar um livro de uma religião para julgar a outra, tá? Tem que estar mais cuidadinho aí. Tradições e crenças, personagens e autoridades notáveis, então são os líderes religiosos, né? Ou os personagens desses livros e desses textos aí, ritos e rituais e toda a cerimonialidade que existe por trás desses ritos e rituais são exemplos daquilo que poderia formar um conhecimento da religião ou conhecimento religioso, ok? Galera, então o dogma, o que é dogma, essa palavra? Dogma seria uma verdade absoluta e não questionável. Ou seja, o dogma a gente acredita ou não. Tem fé ou não tem fé. Ele não tem como ser comprovado.
Vamos pegar uma afirmação do cristianismo? Por exemplo, o mundo foi criado em 6 dias. Dá para a gente voltar lá e observar isso? Alguém estava lá? Outra afirmação do cristianismo. A mulher foi feita da costela de Adão. Então vamos reproduzir esse fenômeno na biologia? Vamos tirar a costela de um homem e ver se vai virar uma mulher mesmo? Estão vendo que não tem cabimento isso que eu estou falando? Não tem como você usar a ciência, os métodos da ciência para comprovar o conhecimento religioso. Não tem como julgar um por outro. A gente não tem nem como julgar, né? A palavra correta é não julgar. Ou você acredita ou não acredita, mas em todos os casos a gente respeita, ok? O quarto conhecimento, e não menos importante, é o senso comum. Então, é um conhecimento, como a gente já falou, popular. Ele não é baseado em método, nem em livros sagrados, nem na busca pela verdade. Ele é baseado em outra coisa, na experiência de vida das pessoas. Como assim, Lucas? Galera, você precisa ler um livro de ciência para entender que se você colocar a mão no fogo, vai queimar, vai arder e vai doer? Não. Como que você sabe disso? Porque você, quando colocou a mão no fogo, você sentiu que doeu. Colocou a mão em algo muito quente, é incômodo. Isso é uma experiência, não é ciência. Se você olhar para o céu e as nuvens e o céu estiver totalmente limpo, aquele azul anil, celeste, será que vai chover? Não, gente. A gente sabe, o céu está limpo, como que vai chover? Então, o senso comum tem a ver com essas experiências de vida. Eu observei tal coisa e criei um conhecimento. Se o céu está limpo, toda vez que o céu estava limpo, não ia chover naquela hora. Toda vez que eu coloquei a mão no fogo, eu queimei, me irritei, ou doeu um pouquinho. Grave ou não, mas doeu. Observações da vida. E olha como que o senso comum é importante, hein? Por quê? Uma coisa é eu olhar para o céu e ele estiver todo carregado, nublado, com aquele arzinho, aquele climazinho de chuva, aquele ventinho de chuva, né? Eu vou saber que a probabilidade de chover é alta. Outra coisa é eu acessar meu celular e lá na página da meteorologia, que é uma ciência, e ver se vai chover ou não. Eu não preciso fazer isso. Olhando para o céu, eu sei. A probabilidade é grande de chover ou não chover. Experiência de vida, ok? O que a gente tem que tomar cuidado? É um conhecimento superficial, porque ele é baseado na experiência de vida de uma pessoa que ensinou para outra, que passou para outra, que passou para outra. Agora, pensa comigo. A experiência de vida de uma pessoa que ela viveu uma vez só, vale para explicar a experiência de todas as outras pessoas? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Experiências do senso comum que foram comprovadas pela ciência. Sabe aquela coisinha de vó? Toma um chazinho que acalma. Realmente, plantas, a ciência depois descobriu que as plantas têm efeitos medicinais. Aquela coisa de, tá com a garganta ruim, faz gargarejo com água, limão e sal. Depois a ciência viu que realmente aquilo tem um fundamento. Então, nem todo senso comum é errado, tá? A gente tem que tomar cuidado. Ele é superficial porque ele não busca a verdade. Alguém te falou alguma informação, você leu em algum lugar, você desde criança escutava alguma informação e você toma aquilo como conhecimento, como verdade. Por isso que é superficial, mas não é menos importante. O problema é que gera fake news e gera preconceito se a gente não tomar cuidado. Quando a pessoa passa a vida dela todinha baseada somente no senso comum, a chance dela ser preconceituosa ou dela acreditar em fake news é muito grande. No sentido que, eu li tal coisa, mas está escrito ali, está na internet, aquilo é verdade. Ou determinada informação. Não, mas desde criança eu ouço dessa maneira, então é assim. Meus pais me ensinaram assim. Como não é assim? Sabe, essa dependência somente do senso comum torna as coisas um pouquinho perigosas. E aí vem frases como: todo baiano é preguiçoso, toda loira é burra, toda mulher dirige mal. Por quê? Porque uma mulher dirigiu mal, algum homem olhou, e aí ele generalizou. Na cabeça dele, ele colocou assim: essa mulher dirige mal mesmo. E ele foi passando isso. E isso foi sendo reproduzido, virou piada, e depois essa piada vira uma certa verdade. E hoje todo mundo fala isso como se fosse natural, né? Por causa da experiência de vida de uma pessoa, uma única experiência, entendem o cuidado que a gente tem que ter? Então, ali no final, por não ser um conhecimento obtido com critério, nem de métodos, nem a busca crítica do porquê, para quê, quando, onde, como,
ele pode incorrer em erros e, inclusive, gerar preconceitos. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com o senso comum aí, ok? Bom, eu deixei uma observação aqui embaixo, gente. Metodologia. O que significa essa palavra metodologia? É o estudo ou aplicação de métodos. Se a gente separar metodologia, logia significa estudo e o comecinho da palavra é o próprio método, né? Vamos fazer algumas perguntas para a gente refletir? Só para reflexão, não precisa ter respostas escritas, não. Qual forma de conhecimento é a mais importante? Eu posso classificar entre aquelas 4 que existe uma mais importante que a outra? É correto falar? Qual que é a mais confiável? Existe uma que dá para confiar, para depositar mais certeza do que outra? Qual? Por quê? Pensem aí. Existe uma, então, que é menos confiável e essa eu tenho que dar descrédito para ela? Será que existe? E uma última pergunta para você pensar. Não existe resposta certa ou não. Quero que você pense. Qual que é a mais usada por você? Agora eu não estou falando da mais importante ou da mais confiável. Eu estou falando da mais usada, com frequência. No seu dia a dia. Desde que você sai da sua cama até a hora que você vai dormir. Coisas pequenas. Qual que você mais usa? Qual das 4 formas de conhecimento você mais usa? Em qual que a sua vida é mais baseada? Agora eu quero fazer um parênteses. Eu não vou responder essas perguntas. Quero que cada um de vocês pense, mas eu vou fazer um parênteses. Eu sou um cientista, um sociólogo, um pesquisador da área da educação e da sociologia. A minha vida é toda baseada na ciência? Não. Eu tenho as minhas crenças religiosas, eu acredito em coisas sobrenaturais, eu acredito em influências e forças sobrenaturais. Então, para trabalhar e para estudar, eu uso a ciência, mas para as minhas crenças, daquilo que eu não vejo, eu uso a religião. Eu adoro usar senso comum, porque é um dos assuntos que eu mais gosto com os meus amigos ou com as pessoas que eu converso é signo. Então, eu falo também de senso comum. Às vezes a gente faz brincadeiras do tipo, quebrar o espelho vai dar azar, não passo por debaixo dessa escada. Então, a gente usa o senso comum, a questão do chazinho e algumas crenças, porque o senso comum está comigo desde que eu nasci, eu fui ouvindo. Então, eu também uso o senso comum, já falei da religião e falei da ciência. E eu uso muito a filosofia, porque eu sou uma pessoa que gosta de questionar tudo, entender tudo, que acontece comigo e que acontece com os outros. Quando me contam coisas, eu fico aqui na minha cabeça. Nossa, mas por que será que isso aconteceu? E se fosse diferente? E se um dia isso acontecer comigo? Então, essas perguntas, ó, pra você ver, na minha vida eu uso a ciência, mas eu também uso em cada momento, em cada assunto, em cada dia, em cada hora, eu uso um dos tipos de conhecimento. Dá para a gente usar todos. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com a nossa segunda pergunta. Pensem comigo. O ser humano sem escolarização terá acesso a 4 formas de conhecimento? Uma pessoa que nunca frequentou a escola ou pouco frequentou. Então, esse sem escolarização a gente vai entender dessas duas maneiras. Pouco frequentou ou nunca frequentou a escola. Ela pode fazer como eu e escolher entre as 4 formas de conhecimento, porque ela vai ter acesso, ela vai conseguir decodificar e entender as 4 formas, para ela saber e escolher qual que ela quer usar em cada momento. Se não, quais formas então que ela vai ter acesso, se ela nunca frequentou ou pouco frequentou uma escola? Quais formas que, mesmo fora da escola, a gente consegue ter acesso? E nisso tudo pense, por que então a escola tem uma importância prática na vida das pessoas? Essa sim é uma resposta que eu quero que vocês pensem, escrevam e depois mandem lá para mim. Bom, no começo da nossa aula eu coloquei o trechinho de um filme e eu espero e recomendo que vocês assistam ele inteiro, vale muito a pena. É uma comédia, é nacional, foi lançado no ano 2000, se chama O Alto da Compadecida. Ele é baseado numa obra literária do Ariano Suassuna, um brasileiro fantástico que vale a pena a gente conhecer, não só pela literatura, pela brasilidade daquela coisa, mas pela comédia, para se divertir, para entretenimento também. Vocês vão notar como existem pessoas que são baseadas apenas pelo senso comum e pela religião, e quando são perguntadas, né, a vida da pessoa é tão simples, quando pergunta as coisas ela não sabe. Ou como é a vida de pessoas que são baseadas apenas no senso comum e na religião, ok? Agora, uma curiosidade. Eu disse para vocês que eu gosto muito de signo e isso é verdade. Signo tem a ver com horóscopo, que está numa categoria maior, chamada de astrologia. E a pergunta curiosa que eu deixo para vocês é, astrologia é ciência?
signo e horóscopo é ciência? Não sei. Leiam lá, tem esse texto indicado para vocês. Quem tiver curiosidade, não é obrigatório. Leiam lá e tirem as conclusões de vocês se a astrologia tem os critérios todos da ciência para que ela possa ser considerada uma ciência. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa conversa, aliás, né? Dúvidas, me mandem, eu tenho o maior prazer em responder. Façam um exercício, envie lá que eu vou corrigir. E é isso. Se cuidem, continuem se cuidando, cuidem das pessoas que você ama. Agora é o momento da gente pensar na coletividade, ou sempre é o momento. E que fique a lição de hoje: respeito e sem preconceito, ok? Abração para vocês.